Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Toque Mais. Business e entretenimento é só aqui no Toque Mais. E para você ligado na Mais TV, bem-vindos a mais um Talk Mais. E hoje, um atleta que é exemplo de superação e dedicação. Então, para você que está assistindo esse programa, fique ligado, porque a nossa convidada de hoje é sensacional. Vem para cá, Heloísa Dumont. Seja bem-vinda ao Talk Mais. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Eu já queria começar fazendo uma brincadeira com você. Você sabe que você tem nome de escritora, né? Escritora? Eu acho, Escritora sabe? Escritora ou aviador? Hã? Escritora ou aviador? Pra mim é escritora, Heloísa Dumont. Acho chique, assim, bacana o nome, sabe? Parabéns. Bacana, obrigada. Obrigado pelo convite. Tá aqui, então... Tá feliz? Tô feliz, um pouquinho ansiosa, mas tô muito feliz de estar aqui. Ah, mas eu acho que quem enfrentou, assim, as últimas competições que você enfrentou, esses palcos aí, Toque Mais vai ser piquenique, fica tranquilo. Me corrija se eu estiver errado. Você é médica veterinária, está cursando nutrição e também é atleta wellness. Não necessariamente nessa ordem? Isso. Eu me formei em medicina veterinária tem 2 anos. Tô atuando desde então na área. Uhum. Muito feliz, inclusive pela prefeitura daqui de Lins. Ah, que bacana. Esse ano eu dei início à faculdade de nutrição porque me identifiquei. Sim. Diante de tudo que tem acontecido na minha vida. É uma graduação que falei assim, acho que agora dá para encaixar na minha rotina. E a Atleta Wellness que levou escolher essa graduação, a nutrição, né? Mas tem muito para contar sobre o que me levou a ser atleta. Você é daqui de Lins mesmo? Não, eu sou de Garça, tô morando em Lins há 2 anos, porque foi assim, terminei a faculdade, o Ricardo que é namorado já falou assim, não, vem morar comigo. Aí já vim pra cá. Vem pra cá. Só falta o pedido de casamento. Ó, Ricardo, fica a dica, Ricardo. Fica a dica. E vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, porque você não nasceu atleta assim, não. Certo? E eu sei que você teve até alguns probleminhas com balança, é isso? Sim. Eu sempre pratiquei esporte, então eu nunca fui uma pessoa sedentária. Eu fiz 6 anos de natação, fiz jiu-jitsu, cheguei a fazer judô, mas judô eu não consegui me identificar muito. Mas diante da correria da graduação, eu acabei deixando a minha saúde de lado. Então, acredito que ali para último ano de graduação, eu dei uma boa relaxada e eu cheguei a pesar 90 quilos. Não consigo imaginar. Não. Eu também, quando eu olho minhas fotos, eu fico assim, gente, o que né? Não consigo me enxergar quando eu olho as fotos. Mas eu já tava com o Ricardo e o Ricardo sempre ficava falando, Elô, você precisa cuidar da sua saúde. Só que assim, a gente às vezes tá numa zona de conforto e a gente se sente, não que se sente coagido, mas a gente fica assim, nossa, pra que essa cobrança, né? Sim. Eu tô bem, só que assim, a gente sabe que a gente não tá bem. A autoestima não tá boa. Eu sei o que você tá falando. A autoestima não tá boa. Então, eu lembro que eu seguia um perfil, ele até era meu coach, mas isso a gente vai conversando, chama Matheus Fenerick. E ele já treinava atleta e eu lembro que no final da graduação eu falei assim, não, eu vou fazer minha colação, mês que vem sem falta, vou mudar de vida, vou voltar porque eu sinto saudade de ter aquela energia, de ter aquela motivação de, não, vou acordar, vou caminhar, ter aquela disposição. Aí a gente conversando, eu falei pra ele, falei assim, ó, minha colação vai ser esse mês, janeiro de 2023, fevereiro sem falta, eu inicio com você. Não, beleza. Aí chegou fevereiro, sem falta,
eu fiz uma promessa pra mim que independente de qualquer obstáculo, eu iria continuar porque eu queria ver até onde eu era capaz de chegar se eu não desistisse. Nesse momento, esse capaz de chegar era só esteticamente falando, eu preciso perder peso ou não? Por conta, assim, do Ricardo, eu conheci o fisiculturismo. Porque só pra vocês entenderem, eu vou colocar uma foto aqui do Ricardo, É. pra vocês entenderem o que eu tô falando, que o cara é forte, certo? Então, vamos lá. Então, assim, através dele eu conheci e eu falei assim, nossa, legal, eu quero competir também. E eu conversei, assim, com esse coach, falei assim, ó, Matheus, eu sei que de início eu preciso emagrecer. Só que quando chegar assim num nível que você olhar pra mim e falar assim, alô, seu corpo tá bacana, vamos moldar pro esporte? Eu vou querer. Entendi. Aí ele, não, tudo bem. Então assim, durante um ano eu precisei emagrecer, de fevereiro de 2023 até dezembro, só focado no emagrecimento. Tudo bem que assim, de início Não é legal, né? Não é legal. De início, assim, eu dei uma boa relaxada na alimentação, porque a gente acha que, assim, se eu beliscar aqui não tem problema, se eu treinar eu vou compensar. E não é assim. Não é assim, né? Se a alimentação não tiver alinhada com o treino, com o cardio, não vai ter resultado. Sou prova viva disso. E daí eu apresentei TCC, falei, não tem mais nada que me prenda, então agora vai ser pra valer. Setembro de 2023, eu apresentei o TCC em agosto. Setembro, peguei firme, não fiz assim uma refeição livre no mês. Eu lembro que ele passava para eu gastar 600 calorias no cardio. Eu ficava basicamente 3 horas na academia, 2 só fazendo cardio e 1 treinando. Mas eu fazia todo dia a mesma coisa, tinha um dia na semana de descanso. Fiz o mês de setembro inteiro, perdi 5 quilos. Em quanto tempo? Em um mês. Aí ele me elogiou, falou assim, agora sim, eu tô vendo resultado. Uhum. Chegou outubro e novembro, eu tinha os 4 sisos, extraí 2 em cada mês. Então eu não conseguia abrir a boca. Quase não treinei, porém a minha dieta foi uma dieta mais líquida. Eu consegui manter o peso, porém eu consegui perder medida. Entendi. E ele me elogiou, falou assim, não, parabéns, porque teve uma hora que eu batia a minha refeição no liquidificador e tomava. Falei assim, eu preciso comer, e eu não consegui abrir a boca. Dezembro, eu lembro que no Natal ele pediu pra eu escolher uma data, Natal, Ano Novo, pra fazer livre. E eu sempre com as minhas marmitas, independente. Nossa, minha mãe é prova viva disso. Independente de onde eu ia, assim, churrasco em família. Se eu não podia errar, eu levava minha marmita. Eu não errava. Ou levava a balança. Aí eu lembro que eu perdi, acho que mais uns 3 quilos, alguma coisa assim. E eu lembro que naquele dia ele falou assim, de todos os meus alunos, você foi a que me apresentou o melhor resultado. Aí você falou, opa. Parabéns, fazer assim, então eu tô no caminho certo. Sim. Janeiro foi a mesma coisa, continuei nessa pegada que comecei a ficar ainda mais motivada. Aí no total, assim, eu perdi de 16 a 20 quilos. Caramba, é bastante, hein? Assim, natural, dieta, treino, cardio. Aí ele falou assim, vamos começar a moldar seu físico pro esporte. O que leva tempo, né? Não é da noite pro dia. Aí já foram outras estratégias. Porque aí você teria que ganhar definição, músculo. Isso. Aí, porque assim, como eu era, falando a palavra, eu era gorda, eu tinha músculo, porque eu já praticava esporte, porém, tinha aquela camada de gordura por cima. Escondia tudo. Então, eu precisei eliminar o máximo dessa gordura para começar a moldar e, assim, treinar pesado, as estratégias de alimentação adequada, suplementação. E eu lembro que eu queria fazer a minha estreia no fisiculturismo ano passado. E isso, assim, foi de maio para junho. E o Ricardo, ele fez a estreia dele em junho. Aí eu lembro que ele falou assim, Elô, seu inferior ainda não tá acompanhando por conta da natação, meu superior cresce, desenvolve muito fácil. Aí ele falou assim, seu inferior não tá acompanhando, então assim, continua do jeito que você tá, sem pressa, ano que vem, no caso 2025, você faz a sua estreia. Por fim, acho que de tanto foco e disciplina,
e constância, acabou que a minha estreia foi ano passado, em novembro. Bem antecipado. Sim, bem antecipado. E a gente tá vendo aqui, você trouxe sua pequena coleção de troféus aqui, medalhas. Modestamente falando, porque cada conquista dessa foi muito grande, Sim. muito difícil, Sim. certo? E eu queria que você falasse um pouquinho agora das competições mais recentes que você participou. Tá. As mais recentes foram a de São José do Rio Preto. Certo. Essas daqui, São José do Rio Preto. Eu subi dia 29 de março. Subi na categoria Wellness. Dentro de cada categoria tem a subcategoria. Certo. Eu subi na Novice, que é quem nunca levou um overall, e na OpenC, que é a minha categoria por altura. E o que é overall? Overall é... Cada categoria, por exemplo, as categorias por altura, igual a minha OpenC, tem a Open A, B, C, D. Cada atleta que leva top 1 dentro da categoria Open, ela vai pro overall para concorrer a melhor da noite, porque ela foi a melhor da categoria dela. Certo. A melhor da noite leva o overall, que é como se fosse a melhor das melhores, né? Ó, que bacana. Então, eu peguei 2 top 4 na Novice e na OpenC. E assim, em São José do Rio Preto, depois desse campeonato, o meu foco seria o Arnold. Só que o nível de São José do Rio Preto, para minha categoria, estava muito alto. As atletas, assim, super bem condicionadas. A maioria ia pro Arnold tentar o cartão profissional, que é o Procard, que a gente fala. E fora que, assim, tiveram N fatores, eu passei mal, tava muito calor, a tinta não aderia, minha pressão tava caindo. Não consegui mostrar o meu melhor da forma como eu queria. Você se preparou para aquele momento, só que na hora deu esse não tava legal, né? Exatamente, e a gente não pode, e o atleta não pode ficar estressado porque o físico mostra. Então o físico, assim, pensa que o físico tá todo lindo, todo desenhado do jeito que a gente planejou. A gente se estressa, cortisol aumenta, então acaba embaçando um pouco. Puxa vida. Então tem todo esse fator. Aí eu só ia pra aproveitar a feira no Arnold. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Porém, um amigo meu, o Adão, que ele é atleta da Growth, ele me fez um convite. Falou assim, Elô, por que você não vai competir na SPFF? Vai dar certinho. Vai ser dia 5 de abril, que no caso, se eu fosse no Arnold, eu iria subir no dia 6. Você já tá pronta? O que é uma semana a mais de preparação? Falei, eu preciso ver, preciso analisar, pensando assim. E por fim, eu conversei com o coach naquela época, passei pro treinador, porque desde janeiro, quem tem me acompanhado nos treinos, que assim, em 3 meses eu tive uma mega evolução, principalmente nos pontos que eu precisava, é o Procópio, coach Procópio. Então ele é meu treinador até hoje. E a gente conversando, falei assim, não, beleza, vou subir. Subi, peguei um top 2 aí, ó. na estreantes e 2 top 1 na Novice e na OpenC. Bom, a moça não é fraca, viu, gente? Literalmente falando, viu? Tem até as medalhas aqui. Ó, encheu minha mesa aqui, ó. Tem até as medalhas aqui. Perfeito, perfeito. Então, assim, todo aquele sentimento que eu tive em São José do Rio Preto, que eu não consegui mostrar o meu melhor, São Paulo virou a chave. Agora não, peraí. Falou assim, não, agora esse é o meu momento, eu consegui mostrar, eu fiquei feliz. Fiquei feliz com o feedback do dono do evento da SPFF, do Alex, que eu competi o evento chama Alex Frango Classic, alguma coisa assim. E o Alex, ele falou assim, Lô, continua, você tem potencial. E quem sabe mais pra frente eu não volto no evento deles também, porque foi sensacional. Bom, Elô, primeiro, parabéns pelos prêmios aqui. Eu queria pedir só um minutinho, e um minutinho lá pro pessoal de casa também, que a gente vai para um rápido intervalo e já volta já. Fica aí. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto
junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no Talk Mais e hoje com a atleta Heloísa Dumont, contando um pouquinho da sua trajetória recente, que vocês podem ver que está sendo super bem premiada. Heloísa, eu queria fazer o seguinte, eu acho que é uma pergunta do pessoal lá de casa também, fica pensando muito que eu vou te perguntar agora, tá? Qual o segredo da disciplina? Treino, alimentação? Que não é todo dia que você fala assim, hoje eu tô legal, vou treinar tudo que eu puder lá. Aliás, deve ter bastante dia que você fala assim, hoje Sim. tá difícil. Hoje quero ficar só deitado. O que acontece? Eu levo comigo isso. Uhum. A motivação te faz começar. Sim, a disciplina te faz querer continuar. Então, assim, de início a gente tá motivado, a gente começa a ver as medidas diminuindo, fala, opa, tá bacana. Só que vai chegar um período que você vai se sentir estagnado. Falei, tô treinando, não muda nada. E não vejo resultado. E é aí que eu vejo que muita gente desiste. Só que teria que ser o contrário, é aí que você teria que continuar. Porque às vezes a mudança ela não é visível, por exemplo, na balança. Que eu vejo que a maioria se apega na balança e é errado. Mas sim por foto. Então, assim, todo mês eu tiro foto, eu mando agora pro meu coach atual, que é o Carlos Salvador, e pro treinador, o Procópio, pra gente comparar como que tá sendo, como que meu corpo tá respondendo, como que tá sendo a evolução pós-campeonato, se eu tô me adaptando com a dieta, como que tá sendo a minha evolução nos treinos. Então, assim, foto pelo menos todo mês, em jejum, porque pelo menos você consegue ter um parâmetro. Porque assim, a balança não vai ser parâmetro. Porque às vezes você pode estar com um corpo bacana, só que você se apega na balança. Às vezes você ganha massa muscular que pesa. Sim, e tá achando que... Isso, exatamente. A massa muscular pesa e você pensa que você não tá emagrecendo. Então assim, a disciplina você tem que querer muito, com sangue no olho. E é isso. E assim, fora das redes sociais, porque você é bem ativa lá, sim, mostra seus treinos, as competições e tudo. Uma coisa que ninguém vê, mas que você acha que faz a diferença no seu dia, assim. Algo que ninguém vê... eu acho que mercado. O mercado tá caro. Então, assim, pensa que o Ricardo... Igual, a gente já mostrou a foto do Ricardo. Sim, sim. O Ricardo, ele tá em booking, que se tudo der certo, vai competir final do ano. Nossa. Então, pensa... Ele come o dobro do que eu como. E o mercado tá caro. Isso mais. Ninguém vê. Isso ninguém vê. Tanto é que ontem eu tava pensando, falei assim, eu vou esperar acabar as coisas da dieta. Quando eu for no mercado novamente, eu quero mostrar pro pessoal o quanto eu e o Ricardo a gente gasta. Porque lá em casa, tirando as adotadas, que são as minhas cadelas e as minhas gatas, é só eu e ele. Então, assim... Se a gente quiser fugir da dieta, a gente tem que comprar um chocolate à parte, porque não tem. Não tem, né? Não tem. Então, assim, só tem as coisas das nossas refeições, da nossa dieta. Então, nossa, o mercado tá muito caro. Eu acho que é essa parte que... E falando em mercado tá caro, mas tem academia, tem toda uma preparação e tudo mais. Você tá... assim, tendo sucesso com patrocinadores? Quem são seus patrocinadores, o pessoal que te apoia hoje? Hoje eu tô com a Growth. A Growth, na verdade, é mais uma parceria. Eu ainda não tenho cupom, porém eu compartilho o link, que é o que eles me disponibilizaram. Então, tem a Growth. Tem a Power One, que eu trouxe para você experimentar. A pasta de castanha de caju, que essa daqui é wafer de chocolate. Eles têm diversas novidades, assim. E é boa mesmo, ela. Essa é boa. Essa daqui parece aquele biscoitinho wafer mesmo. Wafer. Isso, o biscoitinho. Pode abrir? Pode sim. Vamos comer aqui. Vamos comer. Eles têm... Essa daí é a pasta castanha de caju. Certo. Porém, eles têm a pasta de amendoim. Aí, olha... Não, vou deixar você experimentar primeiro pra você mostrar a sua reação. Pode ser sincero.
Essa é a de castanha de caju, eles têm a pasta de amendoim. Pode falar o cupom? Caramba, pode? Cupom ELO, ELO, no site. Parece que o biscoito foi triturado daqui Parece. dentro. Não dá vontade de comer o pote todo Dá. sozinho? Então, como eu tava te dizendo, Pode. Esse é seu, pode ficar de presente já perdeu mesmo. Não, muito bom. Sensacional. Deixa eu mostrar. Pode. Tem como mostrar direitinho o rótulo aqui, Bia? Gente, Tem. Onde que muito encontra? boa. Assim. Tem no mercado, porém, assim, com um preço mais acessível, né? Uhum. Igual eu mencionei, mercado tá E caro. você falou do link, né? Que tem um. Isso, o link que eu disponibilizo é o da Growth. Eu vou Tem mostrar o acesso link ao aqui na site. tela, ó. E tem todos esses produtos da Power One vocês encontram no site mesmo da Power One, só pesquisar a loja Power One. E tem o cupom ELO para utilizar. Então eles vendem separado, Uhum. por unidade, e também tem os kits. Tem diversos sabores de pasta de amendoim. Eles têm um de peanut cup, que é sensacional. Tem bombom de caramelo, que tem chocolate por cima. Olha. Bombom de avelã. Então, assim... Porque assim, até um tempo atrás, né? Eu já treinei também e tudo, né? Bastante. E era assim, realmente tinha uns produtos que eram bons, mas não era saboroso, não era como isso. Fantástico. Isso aqui parece que alguém triturou com Pode olhar no rótulo, zero açúcar. zero açúcar. Zero adição de Fantástico, açúcar. fantástico. Não, muito bom. Passar num pãozinho assim pra comer. E fala uma coisa pra mim. Aqui, você treina aqui em Lins? Isso, eu treino. Atualmente eu tô treinando na Skyfit. Sim, chegou agora. Inaugurou agora. Porque o que acontece? Eu e o Ricardo, como a gente, em questão de competição, Viajam, né? viaja bastante, a Skyfit é rede. Tem em todo então, como tem em todo lugar, pra gente é uma facilidade, Perfeito. né? Então, a academia também tá sensacional. Tá maravilhosa. E fala uma coisa assim, qual parte do processo que pode ser mais puxado, mais difícil, mas você mesmo assim ama fazer? Olha, eu acho que quando eu tô em preparação, É punk, né não? é a parte mais puxada que tem, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, principalmente de momentos com a família, né? Sim. Então, quando eu entro em preparação, que é o famoso pré-contest, vai chegar um período, que é a Peak Week, que a gente fala que é a semana ali do campeonato, Uhum. que é a semana a mais puxada que tem, porque é onde a gente começa a controlar a água, faz a parte de hiperidratação, que a gente toma muita água, e controla o sal. Um dia antes do campeonato, a gente diminui a quantidade de água, então vamos supor, esse campeonato passado eu estava tomando 7 a 8 litros de água, basicamente todos os dias, controlando o sal, estava em torno de 2 gramas de sal por dia, e na sexta-feira diminuiu para 1,4 litro, 1,5 litro de água e 0 sal. Não dá tela preta de vez em quando, assim, não? Ah, dá um pouquinho. E 0 sal. E no dia, a gente tá basicamente desidratado, porque não toma nenhuma água. Se toma 50 ml é muito, é só para tomar algum comprimido que precisa. E no dia a gente faz as estratégias assim para os cortes do músculo aparecer, às vezes com Doritos, com bolacha de arroz e mel, aí aquece, daí o músculo salta. Sério? Tem toda essa Porque assim, a estratégia. gente, vendo os teus vídeos lá, a gente só vê pele e músculo. Sim. Pele e músculo, certo? E aí, vamos por agora, você tá forte pra caramba. Agora já tô voltando. Certo? Mas não tá igual pro dia da competição, né? Sim. Quanto tempo demora mais ou menos essa transição daquele físico que a gente Sim. tava lá no evento e o que você tá agora, assim? É muito rápido, porque assim, o físico ele fica muito sensível pós-campeonato, porque entra tudo nessa parte. Tô a semana inteira controlando água, controlando sal. A alimentação é só arroz e tilápia, que tilápia é uma carne magra, né? Tem Que basicamente judiação. nada de gordura. Então, assim, a gente faz tudo no automático. E só no dia que a gente... Um dia antes que a gente chama de carb up, que é quando a gente enche o físico, que daí
tudo sem sal, arroz, batata inglesa, carne moída, Entendi. às vezes uma pasta de amendoim. Então depende muito da estratégia que cada coach passa pro atleta. E no dia que a gente come, por exemplo, igual eu dei de exemplo Pringles, Doritos, que o sódio ele vai terminar de puxar essa água do físico. Entendi. Então, como o físico está muito sensível, pós-campeonato, até para comer, beber água, a gente tem que fazer aos poucos, porque senão o estômago vai estufar de uma vez. Entendi. Então, assim, a gente fala que pós-campeonato a gente precisa controlar de uma forma positiva o rebote. Porque esse rebote é ele que vai consolidar o meu físico do futuro. Então, consolidando esse físico de agora, que é essa fase que eu tô, eu começo a trabalhar em construir mais volume. Uma preparação. Né? Pra mais pra frente, quando começar de novo, ver o que eu consegui construir. Não só nesse período, mas todo período até o próximo campeonato. Então, assim, o rebote é muito rápido. É muito rápido. Se eu sair comendo depois do campeonato em 2 dias, tudo que eu vejo pela frente, meu peso, assim, na balança, vai uns 10 quilos brincando. Explodir, né? É muito rápido. Bom, e a gente tem um jogo aqui, que é o ping-pong, tá? Que são perguntas e respostas curtas, né? Vamos lá? Vamos? Então vamos lá, hein? Café ou pré-treino? Ai, pré-treino, se for hazy. Dia de treino favorito? Olha, geralmente quando é quadríceps, mas como o meu treinador tirou, então eu fico com ombro. Ombro. Um alimento que você não vive sem? Eu não vivo sem? Olha, agora, acho que pão e pasta de amendoim. Quando tira, dói. Isso que eu ia perguntar agora, ao contrário, né? Um alimento que você evita a todo custo. Mas se você gosta, assim, eu gosto, mas evito. Olha, gente, eu amo chocolate, mas eu tenho que evitar. Uma inspiração no esporte? Nossa, diversas atletas, assim, tem desde as profissionais até das amadoras. Então, assim, das profissionais, Eduarda Bezerra, que ela, disparada, em 1 ano, virou profissional. E no outro ano, um ano que tá como profissional, já tá, nossa, conquistando tudo. Tem a Fran Matos, a Isa Pereira, a Rayane Fogal, elas são as top. E pra você agora, qual que é o seu maior desafio como atleta? Meu maior desafio? Olha, por incrível que pareça, é continuar mantendo a disciplina, porque por mais que rotina, sim, a gente não pode sair. O atleta, ele é atleta até quando tá fora da preparação, sim, né? Então eu acho que o meu maior desafio é continuar com essa mente blindada e evitar errar ao máximo. Por mais que, assim, agora meu protocolo tá mais flexível, tenho as refeições livres, mas não extrapolar. Sim. Agora, não esquecer esse mundo de competição e tal, né? Um hobby fora do universo fitness. Não pode falar de academia, não pode falar fora do universo fitness. Um hobby que você gosta, hobby. Assim. Eu gosto de ler. Sério? Ah, falei no começo da entrevista, viu? Eu gosto de ler. E o que é fé pra você? Fé pra mim? Nossa. Assim, quando a gente fala em fé, não tem como a gente pensar em Deus, mas cada obstáculo que surge na nossa frente, diante de principalmente daquelas situações que a gente não espera, né? Uhum. E que quando a gente pensa em desistir, a gente sente a presença dele sempre nos fortalecendo, falando assim, não, se eu coloquei isso no teu caminho é porque eu sei que você dá conta, você não, filho meu, não desiste. Então fé pra mim é isso, é a gente continuar persistindo, por mais que haja dúvida, por mais que doa. De balança, você fala assim, não vai dar, né? Mas é continuar insistindo de olhos fechados e acreditando que vai dar certo. E agora uma pergunta aqui que não é minha, eu vi esses dias atrás em redes sociais, mas eu achei bacana e vou inserir aqui no Talk Mais também. No seu celular, qual que é o WhatsApp da pessoa mais famosa que tem lá? Mais famosa?
Eu acho que do Adão, né? Porque o Adão agora ele tá ficando famoso, que é um atleta da Growth. Acho que é o dele. Bacana. E eu vou pedir também pro pessoal da produção colocar de novo uma foto de você lá atrás. Sim. Tá? Pro pessoal... Vocês vão ficar surpresos, chocados. Pra ver como que ela tava antes de enfrentar esse desafio e começar a falar, não, vou mudar, vou ser atleta e tudo mais. E eu queria que você deixasse um recado pro pessoal que tá assistindo a gente lá em casa para motivar, certo? Para falar assim, não, agora eu vou. Como você fez um dia, falar, agora a partir de tal dia eu vou começar e não vou parar. Deixa um recado para eles lá. Pessoal, eu sei que pelo menos o pessoal que eu converso, as mulheres que eu converso, tem aquela vergonha de treinar sozinha, né? Saiba que se você não fizer por você, ninguém vai ser capaz de fazer isso. Tem uma frase muito bacana que o meu tio uma vez me disse que quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Fantástico. Então, assim, quanto mais você pensar na mudança, mas não tiver a coragem, a capacidade de levantar, de agir e de fazer diferente, principalmente por você, ninguém vai ser capaz disso. Pode passar mais um ano, você vai falar que vai mudar, não vai mudar, e é ano que passa e só o pensamento e o desejo que permanece. Ainda dentro disso que você falou, uma vez eu ouvi uma frase também nesse sentido que eu nunca mais vou esquecer, que a única pessoa responsável em te fazer feliz é você mesmo. Certo? Então, Exatamente. É bem por aí. Eu vou deixar aqui o Instagram da Heloísa, as redes sociais dela. Vai lá, dá uma conferida, ver os treinos dela, as competições que ela participou, conhecer um pouquinho mais da carreira dessa atleta fantástica. Os pets que eu compartilho. Verdade. Luiz, foi fantástico ter você aqui. Espero ter outras vezes. Tá? Que você traga outros prêmios pra gente mostrar pro pessoal lá de casa. Mais pasta de amendoim. Mas, por favor, vai trazendo aí, que eu curti isso aí. Muito certo? Bom. Muito obrigado mesmo. Vai ser sempre um prazer enorme ter você aqui. Fernando, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, porque às vezes o pessoal vê o meu físico de hoje e fala, mas também genética, assim é fácil, mas assim, eu também passei o perrengue de começar, eu sei como é difícil começar, sair da zona de conforto, mas a mudança cada vez assim que passa é o que nos motiva a buscar e querer mais. Posso agradecer? Por favor, fique à vontade. Eu, assim, gostaria de agradecer primeiro a pessoa que me apresentou todo esse esporte, que é o João Ricardo, que, inclusive, assim, eu não queria falar nada não, mas o pessoal pode até entrar no perfil dele e cobrar ele, que ele disse que se eu pegasse um top 1, ele ia me pedir em casamento, e eu trouxe 2 pra ele. Ricardo, tá? Quero ver, hein? Só isso. Gostaria também de agradecer, desde janeiro, essa pessoa tá me acompanhando, que é o Procópio, meu treinador. Sim. Então, assim, desde janeiro tem sido incrível o trabalho com ele, a evolução que eu apresentei. Então, assim, ele é o responsável pelos meus treinos, pela minha evolução também. Tô também muito feliz e muito ansiosa para ver o meu próximo show, né? A minha próxima competição, como que vai ser, porque eu tô com o Carlos Salvador. Então, assim, agradecer minha família, minha mãe, que sempre me apoia, meu pai, meu irmão também, que torce bastante por mim, a família do Ricardo também é uma super rede de apoio, meus sogros, assim, eu não tenho o que falar deles. Então, família, que é a base, que é o que me incentiva a continuar no esporte e é o que mostra o potencial que eu tenho. E eu fico muito feliz também de poder representar o município, que agora eu sou linense. O município, não só Garça, né, que é onde eu nasci, mas também Lins. E contar um pouco da minha história aqui para vocês. Eu espero que algumas pessoas se identifiquem comigo. Qualquer dúvida também pode me chamar, que a gente tá aí para isso, para sempre se ajudar. E é isso, estou muito feliz também de estar aqui e obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, para o pessoal aí de casa, já quero fazer um convite que na próxima terça-feira, às 21 horas, tem mais um Talk Mais e na quarta-feira, o Mais Saúde. Então, pessoal, até lá, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!